Olá, tudo bem com você? Começa agora esse programa que sempre traz boas conversas para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está com a gente aqui hoje. No programa dessa semana, a gente conta com duas personalidades incríveis. Você vai conferir uma entrevista com o maior medalhista paralímpico brasileiro, que também é o maior medalhista de ouro da história dos Jogos Pan-Americanos e que já foi considerado por 2 vezes o melhor paratleta do mundo, o Daniel Dias, logo daqui a pouquinho no Identidade Geral. E ainda, você vai conhecer a história de um jornalista que foi assessor especial do presidente Lula, mas que durante a ditadura militar chegou a ser exilado e carrega duras marcas dessa época. Eu vou conversar com o jornalista Bernardo Kucinski, daqui a pouquinho também, aqui no Identidade. E a sua participação, fundamental pra gente, estou aguardando por ela. facebook.com/NTJornalismo, @NTJornalismo, você encontra a gente no Twitter e no Instagram, e o nosso site novotempo.com/jornalismo. Lá você tem os nossos programas antigos, você acompanha também todos os programas do Departamento de Jornalismo. Deixa eu falar aqui de uma coisa muito interessante, que foi a surpresa que eu recebi na semana passada. Quero agradecer a todas as curtidas e comentários no Facebook. Recebi com muita atenção o carinho de todos vocês. Não teria como eu dizer o nome de todas as pessoas que fizeram menção e deram parabéns aí pelo meu aniversário. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero aproveitar que já passou o momento da surpresa da semana passada, agradecer muito o meu amigo, colega de profissão, André Leite, que veio aqui, fez uma entrevista super carinhosa comigo. Vocês viram a minha cara de surpresa, porque eu realmente não esperava por isso, mas muito obrigado mesmo ao Leite. Muito obrigado a Nani Vitorino, que é a minha esposa, e fez aquele bolo lindíssimo e estava delicioso. Algumas pessoas da produção conseguiram experimentar junto comigo. Muito obrigado mesmo a Nani pelo carinho e pelo André Leite, que veio aqui e fez essa entrevista tão carinhosa. Eu quero deixar um abraço também muito especial para a Gessi Vitorino. Embora Vitorino seja o nome da minha esposa, mas não somos parentes, pelo menos até onde eu saiba. A Gessi Vitorino é de Araruama, no Rio de Janeiro. Ela ligou aqui no departamento de atendimento da Escola Bíblica para me desejar parabéns. Muito obrigado, Gessi, pelo seu carinho. Fiquei emocionado quando recebi o e-mail das meninas, viu? Enfim, muito obrigado a todos pelo carinho nesse aniversário que foi mais que especial. Vamos lá para a nossa primeira entrevista? O dia 22 de setembro é marcado como o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. E você vai conhecer a história daquele que é considerado o maior paratleta brasileiro da atualidade. Isso porque ele detém diversos recordes mundiais e já venceu 2 vezes o prêmio Laureus, o Oscar do esporte. O currículo do meu convidado contém vitórias impressionantes, como os títulos de maior medalhista paralímpico brasileiro e de maior medalhista de ouro da história dos Jogos Pan-Americanos. Você confere agora uma conversa que eu tive com o nadador Daniel Dias, uma pessoa que, a despeito do que muitos consideram ser dificuldades, nasceu para vencer. Daniel, muito obrigado por receber a gente aqui, esse lugar que é muito conhecido para você, você se sente em casa aqui, né, com essa piscina de fundo. Mas antes da gente falar propriamente de quando o esporte entrou na sua vida, vamos falar sobre dificuldades, vamos falar sobre as deficiências. Você nasceu com uma má formação congênita nos braços e na perna direita. Como é que foi a sua infância? Era normal? Você brincava bastante? Como é que foi esse momento? Bom, realmente aqui eu posso dizer que é minha casa, né? É um ambiente que eu me sinto muito bem, um ambiente que eu gosto muito, então é algo que eu escolhi fazer e sou apaixonado por fazer. Eu até digo que a minha infância foi como qualquer outra criança, né? Eu fiquei de castigo, apanhei bastante, aprontei bastante também, né? Para apanhar a gente tem que aprontar, né? Então, mas com certeza teve o lado da deficiência, que no início não foi nada fácil, começando para os meus pais, foi um desafio muito grande para eles, né? Se a gente pensar 27 anos atrás, não era tão divulgado, né? Não era como é hoje, né? Não só o esporte, mas
em relação à pessoa com deficiência mesmo. A né? vida, de um modo geral, não era muito adaptada para quem tinha qualquer tipo de deficiência há alguns anos. Hoje já é uma coisa muito complicada ainda, né? Imagina 27 anos. Exatamente, exatamente. Mas graças a Deus assim, eles tiveram muita sabedoria. Agradeço muito a Deus pelos meus pais, porque, como a gente estava falando, né? Realmente 27 anos atrás era tudo diferente e eles me criaram como qualquer outra criança, né? Não colocando limite na minha vida de realização e capacitação. Então eu mesmo fui descobrindo o que eu conseguia fazer e tudo mais. E na escola foi um desafio grande também. Eu imagino, porque as crianças, elas às vezes não são muito fáceis, né? Então o que a gente conhece hoje como bullying, na época não chamava bullying, mas o ato já existia. Como é que você lidava com esse tipo de situação? As crianças com certeza deviam fazer algum tipo de piada, algum tipo de coisa. É fácil lidar com isso? Acredito que não muito, né? Olha, não é fácil, mas foi algo fundamental na minha vida, algo muito importante, algo que eu pude aprender e crescer muito. Quando eu digo que não foi fácil, é justamente por causa disso, porque realmente não existia esse negócio de bullying. A gente nem sabia o que era isso, a gente pensar. Mas o preconceito, ele existia, existe e ele vai existir, infelizmente. E naquela época não foi nada fácil, então fui chamado de algumas coisas que muitas vezes cheguei chorando em casa, ao qual, quando eu digo que Deus deu muita sabedoria a meus pais, foi por causa disso, por conversar comigo. E eu entendi muitas coisas naquele momento e eu fiz uma escolha. Eu até digo para as pessoas que a gente tem que fazer umas escolhas em determinados momentos da nossa vida. E naquele momento eu fiz uma grande escolha na minha vida. Qual foi a escolha? Eu escolhi ser feliz. Escolheu ser feliz, independente da situação. Exatamente, porque eu acredito que não é porque eu tenho a deficiência que eu tenho mais dificuldades ou que eu tive mais dificuldades que você. De repente, de certa forma, você também passou por um preconceito. A gente não sabe, né? Eu não sei o que as pessoas passam, mas eu sei que também não é fácil para a gente chegar e realizar nossos objetivos. Mas a princípio, eu tinha que tirar o preconceito de dentro de mim. Porque, querendo ou não, eu também tinha aquela... Poxa, eu não acho que eu não consigo fazer isso, acho que eu sou um coitadinho. E, na verdade, não. O deficiente não é um coitadinho. Então, eu tirei isso do meu coração, tirei isso da minha cabeça. Falei, não, eu vou em busca dos meus sonhos, vou jogar uma bola como o meu amigo joga aí, vou escrever assim como ele escreve, vou mostrar para mim e para eles que eu posso realizar os meus sonhos, os meus objetivos. E não é a deficiência que vai dizer quem eu sou. Ela pode ser uma característica minha, mas não pode dizer quem eu sou. Agora, essa decisão de se tornar feliz e de esquecer que a deficiência pode ser um fator limitador, você tinha mais ou menos quantos anos? Eu acho que eu tinha meus 5 para 6 anos. Então assim. foi logo cedo que você já conseguiu colocar essa consciência em ação. Claro que não foi fácil. Quando 5, 6 anos você fazer uma escolha. Eu sei que não Talvez foi tenha fácil, sido foi um a processo. primeira etapa, exatamente, né, desse processo. Exatamente, acredito que seja isso, entendeu? Porque, em 2004, era uma noite, você estava assistindo televisão e você viu uma matéria de vitória do Clodoaldo Silva nos Jogos Paralímpicos de Atenas. Esse foi um momento que você pensou, eu também, de repente, posso ter uma carreira como atleta, eu, de repente, posso ter conquistas nessa área? Foi a virada para você entrar no esporte? Eu posso dizer assim, que após assistir as Paralimpíadas de Atenas e ver realmente o Clodoaldo tendo grandes conquistas para o país, foi ali que eu conheci o esporte adaptado. E como eu gostava muito de esportes, né, na escola, na educação física, o que o professor pedia para fazer, eu fazia. Jogava muito futebol na rua. Né? Hoje a gente não vê muito isso, mas eu era do interior, não era nem daqui de Bragança, era de Camanducaia, Minas Gerais. Então a gente jogava muita bola na rua. E eu gostava muito disso. E acredito que nesse processo que a gente estava falando da escolha, o esporte foi fundamental na minha vida, né? Da questão de inclusão. Eu até brinco que quando eu fui jogar futebol a primeira vez na escola, eu fui o último a ser escolhido. Mas depois, com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que eu não era um craque, mas também não jogava mal. Já não passei a ser o último mais. Isso para você, de repente, pode parecer uma pequena coisa, mas para mim foi uma grande conquista. Foi algo que nessa escolha que
que eu fiz e ser feliz, fez uma diferença muito grande. Não, pra mim parece ser grande coisa sim, sabe por quê? Mesmo sem nenhuma deficiência física, eu sempre fui o último a ser escolhido até o fim da escola. Então assim, você conseguiu ir muito mais longe do que eu consegui no futebol na escola. Então, que bom, né? Não bom pra você, mas É bom pra você. Os atletas que competem numa Olimpíada, então, são chamados de atletas. Quem compete numa Paralimpíada é chamado de para-atleta. Você acha que essa é uma distinção necessária? Olha, infelizmente esse termo muitas pessoas usam mesmo. Eu particularmente não gosto disso e acho que não há necessidade, porque é algo que a gente batalha. E se você começar a olhar o discurso de nós atletas, vamos dizer atletas paralímpicos, então, porque eu também acho que não. O atleta que representa o país numa Olimpíada e o atleta que representa o país numa Paralimpíada é atleta. Somos atletas e ponto. E é algo que a gente tenta mostrar através das nossas conquistas. Eu sei que isso vai ser mais um obstáculo a ser superado no esporte adaptado. E acredito que a gente está num processo bom, estou muito esperançoso com a Paralimpíada em casa, da gente mostrar isso e de repente tirar, né, esse termo de para-atletas. Né? Para que essa palavra para antes? Né? Acho que não há necessidade. Você espera que a mídia dê um destaque diferente, tendo essa Olimpíada aqui em casa, aqui no Brasil? Eu espero sim, mas se você pensar, as pessoas falam, mas tem que melhorar, com certeza, tudo a gente tem que melhorar, evoluir. Mas quando eu digo que a gente está num processo bom, a gente está num processo bacana, é por causa disso. O esporte paralímpico está evoluindo de uma maneira correta. A gente está subindo degrau por degrau e acredito que esse grande momento que a gente está vivendo, 2016 veio para coroar. Não, com certeza, Daniel, porque assim, vocês que participaram das Paralimpíadas, vocês conseguiram conquistas e colocaram a gente no pódio do mundo, vocês colocaram a gente em primeiro lugar. Então, foi algo muito grande que vocês conseguiram. Agora, o que eu tenho a impressão é de que muitas vezes o olhar do público, de um modo geral, o olhar da mídia para uma Paralimpíada é assim: olha, tá ali o para-atleta, olha a história de superação. E parece que é um olhar muito do coitadinho. Exato. E não tem aquela imagem do atleta como um grande herói, como a gente vê nos Jogos Olímpicos ou na Copa do Mundo, independente de qual seja a categoria. Sem dúvida ainda existe. A gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas vão para, poxa, olha que bacana, né? O cara tem tudo isso, a gente pode dizer, né? E essa deficiência severa, né? Nossa, coitadinho, ó. E olha ali, ó. Tá nadando, tá conseguindo. Pô, para ele conseguir, ele treina muito. Para eu ter essas conquistas, eu tenho que me dedicar muito a isso aqui. Tenho que nadar muito, treinar muito. Tanto quanto um atleta que não tem uma deficiência exatamente. Física. E quando eu digo da minha esperança, estou esperançoso, é justamente isso. Das pessoas passarem a ver, poxa, é um esporte de alto rendimento. Ali existem grandes atletas que treinam muito para poder representar o país. Você é o maior medalhista brasileiro em Jogos Paralímpicos. Já venceu 2 vezes o Prêmio Lauros, considerado o Oscar do esporte. Ou seja, por 2 vezes, você foi considerado o melhor para-atleta do mundo. Nessa separação atleta para atleta. É muita coisa que você conseguiu conquistar, né? Eu fico muito feliz. Realmente são grandes conquistas a gente pensar e quando eu digo que eu fico extremamente feliz, não estou falando só pessoalmente. Claro que eu fico feliz, mas eu fico feliz em somar no esporte paralímpico, em estar ajudando a divulgar esse esporte. Eu acho que a gente que é atleta paralímpico, a gente leva uma bandeira muito maior que só do Brasil, se a gente pode dizer assim, né? Que claro que do Brasil já é algo incrível, mas é a bandeira do esporte paralímpico, né? De realmente mostrar o valor que a pessoa com deficiência tem, que o atleta com deficiência tem. Você treina quantas horas por dia hoje? Bom, hoje eu treino de 5 a 8 treinos semanais, piscina, né? Aí tem a preparação fora,
da água, que eu faço preparação física, né, treinamento funcional e pilates, e tenho acompanhamento também na fisioterapia. Então, de água, se eu posso dizer, é assim, pela manhã, quando a gente treina de manhã e de tarde, pela manhã 1 hora e meia no máximo, e mais 2 horas e meia à tarde. Então, mais ou menos umas 4 ou 5 horas de treino. De preparação, né? Não só como de piscina, todo, né? Como um todo, dá isso sim. Como é que fica a cabeça de um nadador embaixo da água enquanto ele está competindo? O que passa pela cabeça nessa hora, onde tem que se produzir muita velocidade? A gente se dedica muito, a gente treina muito, como eu estava falando aqui. Naquele momento, você pensa só em executar o que você treinou. É uma concentração. Exatamente. Então, assim, eu, particularmente, antes da prova, eu nado ela mentalmente. Então, já sei o que eu tenho que fazer na saída, quando eu cair na água, o que eu tenho que fazer na virada, na chegada. Então, eu consigo fazer isso mentalmente antes e tento colocar em prática. Agora, nadou, chegou, bateu na borda, levantou a cabeça, olhou o cronômetro. O que vem na cabeça? Bom, esse parece uma eternidade, essa virada, né? Normalmente, quando você chega aqui, você olha para trás, que é onde fica o placar, né, com os 8 atletas que quando você está numa final, seja de Mundial, Paralimpíada, Parapan, são 8 atletas. Então, quando você nada, a primeira coisa que você vira e olha é o seu nome. E aí você olha ali do lado do seu nome, do lado esquerdo, aparece a posição. Poxa, e aí depois que você até olha o tempo. É engraçado, né? Por mais que é uma batalha constante contra o relógio, mas a primeira coisa que você olha é a posição. Claro. E aí depois você vê o tempo. E aí talvez você ganhe com o tempo que você gostaria, mas também pode ser que você ganhe com um tempo pior que você esperava. Mas a alegria é imensa de representar o país, de bater na frente, de melhorar uma marca que você ralou um ano aí para conquistar. Agora, o sentimento quando levanta essa cabeça vai depender da posição também que você ficou, né? É claro que você olhar lá o primeiro lugar, você vai ficar extremamente feliz e tudo. Mas eu ficarei feliz sempre que melhorar a minha marca. É uma superação individual que traz essa realização. Exato, porque a natação é um esporte individual, né? Então, por mais que você tenha os seus adversários, mas no meu treino, meus adversários não estão treinando comigo aqui. Eu estou treinando contra o relógio, contra as minhas marcas. Então, essa é a minha motivação, de melhorar a cada dia. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o Daniel Dias. Tem muita coisa pela frente ainda, viu? Ele vai falar um pouco sobre o desempenho nos Jogos de Toronto, sobre a família dele e, claro, sobre os sonhos para o futuro. O Identidade Geral volta daqui a pouquinho, não sai daí, é rapidinho o nosso intervalo.